Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Graças a Deus que você está aqui, graças a Deus que você está aí também do outro lado da tela. Tem uma mensagem do coração de Deus para a sua vida. Não se esqueça de se inscrever. Você pode se inscrever aqui, mesmo bem aqui no cantinho, tá? Se inscreva, faça sua inscrição, que sempre nós vamos estar postando palavras para abençoar a tua vida. Diga glória a Deus, povo de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6. Tudo que eu vou falar hoje aqui, meus irmãos e minhas irmãs, é baseado em Efésios 6:12. Amém? Por quê? Porque nós não podemos tirar a ótica da graça. Hoje nós não batalhamos contra a carne, nem contra o sangue. Diga amém. Hoje nós batalhamos contra os espíritos imundos. Diga amém. Efésios capítulo 6, versículo de número 12. Efésios capítulo 6, versículo de número 12. Eu quero trazer essa ótica para você, para que eu possa desenrolar a mensagem. Amém? Para que eu possa desenvolver a mensagem por completo. Efésios capítulo 6, versículo 12. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, independente do problema que você esteja passando, não é discutindo, não é brigando, não é brigando que você vai resolver aquela situação, aquele problema. Aquela situação, aquele problema, ela só vai se resolver se você lutar no mundo espiritual. As pessoas, elas têm se esquecido disso. E elas partem para cima dos outros, tiram satisfação, ameaçam, e é muita coisa pesada que os cristãos estão fazendo. Mas nós que queremos vencer, diga eu quero vencer. Se você deseja vencer, você precisa ter essa ótica. Você precisa olhar com os olhos da graça de Deus. Os olhos da graça de Deus é assim: você olha para aquela pessoa que está lhe fazendo mal, mas você percebe que não é ela que está fazendo aquilo. Você nunca pode dizer, mas ele faz porque ele quer. Não, eu aprendi pela palavra de Deus, não foi homem que me ensinou. Eu aprendi pela palavra de Deus que a pessoa só faz maldade porque ela está enlaçada na vontade do diabo. E está escrito isso na palavra. Então, tudo que eu falar hoje aqui, meu irmão e minha irmã, eu quero que você entenda que é no mundo espiritual. Diga glória a Deus. Alguém pode dizer assim, poxa pastor, mas no passado eles lutavam contra a carne e contra o sangue, sim ou não? Um dia desse eu estava explicando para o meu irmão, numa segunda-feira de prosperidade, estava explicando para ele o seguinte, que no passado era necessário a limpeza da linhagem de Jesus Cristo, porque se todo o povo se corrompesse, se todo o povo andasse errado, Jesus, ele teria adiado a vinda dele. Então, aquela mortandade, até mesmo as crianças morrendo, isso tudo foi para conservar a vinda de Jesus. A vinda de Jesus, o nascimento imaculado dele. Amém, gente? Então, tudo aquilo era necessário, porque não ia existir ninguém que ouvisse a voz de Deus se o pecado dominasse tudo. Então, a justiça que era feita, ela era feita olho por olho, dente por dente, espada por espada, punho por punho, e aí vai. Então era necessário, porque imagina você, se todos estivessem corrompidos, ao ponto de não ouvir nem entender mais a Deus,
Maria iria receber o anjo viria e falaria para Maria: Maria, você vai ficar grávida do Espírito Santo. Ela ia sair correndo e não ia obedecer, não ia acontecer nada, você entende? Então era necessário haver uma purificação de pessoas, uma purificação da nação inteira. Então, por isso que Israel passou por muitas purificações, por isso que Israel passou por muitos tratamentos, para que aquela família estivesse ali com a mente limpa ao ponto de entender a voz de Deus. Então o plano de Deus, ele é perfeito, diga glória a Deus, tá? Então por isso que no passado não tinha muitas essas coisas, mas existia isso para purificar o povo, e hoje, nos dias de hoje, você não pode deixar de lutar, você não pode deixar de batalhar, só que não vai ser contra as pessoas, diga amém. Vai ser contra as hostes espirituais, os espíritos imundos, as obras da carne. Você vai lutar. Você tem que ser uma pessoa violenta no mundo espiritual. Pastor, mas o senhor está falando besteira? Não. Está escrito na própria palavra de Deus: a partir de agora, o reino de Deus, ele será tomado por força. Em algumas traduções chega a dizer violência. Ele vai ser tomado por violência, ou seja, quem for mole, quem se esconder da batalha, quem tiver medo de enfrentar uma batalha, meu irmãozinho, minha irmãzinha, esse daí não vai alcançar o reino de Deus, nunca vai alcançar. A pessoa que foge de batalha, a pessoa que foge de problemas, não, pastor, eu estou fugindo. Pois é, você nunca vai entrar no reino de Deus, porque tem que ser violento, tem que enfrentar. Se o problema está ali, você vai enfrentar. Eu vou resolver pelo poder de Deus, diga glória a Deus, não pela minha força, não pela minha inteligência, mas na oração, na determinação. Eu vou vencer, diga glória a Deus. Jeremias capítulo 48. Você que está me acompanhando aí pelo YouTube, vai anotando os versículos aí, vai lendo, vai acompanhando também Jeremias 48. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar. A palavra de Deus, ela abençoa. Não esquece de dar o like, não esquece de se inscrever. Jeremias capítulo 48, vamos lá. Aqui é uma advertência do nosso Deus acerca das batalhas. Jeremias 48, versículo 10. Quem achou, diga amém. Jeremias 48, versículo 10. Diz o seguinte, meus irmãos: maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. Tem uma tradução que diz, como que dá a tua tradução aí? Relaxadamente. Bacana, né, essa, né? Relaxadamente. Ouve muito, quem faz a obra de Deus ouve muito, né, essa palavra, esse versículo. Quem faz a obra de Deus sempre está ouvindo essa palavra. Então, maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente ou relaxadamente. Versículo, continuando: e maldito aquele que preservar a sua espada do sangue. É aqui que eu quero chegar. Aquele que esconde a sua espada do sangue. Olha só que coisa interessante, né? Olha que coisa para se pensar. Quer dizer que a pessoa que guarda a sua espada do sangue, ou seja, não quero lutar, não quero batalhar, essa pessoa será maldita. Então aquele que faz a obra de Deus não pode ser relaxado, não pode empurrar a vida com a barriga, não pode dizer assim: amanhã eu faço, amanhã eu oro, amanhã eu faço isso, faço aquilo. Quem quer fazer a vontade de Deus faz na hora que Ele manda. Se Ele manda você orar, se Ele manda você jejuar, batalhar no mundo espiritual, é o que você tem que fazer.
Ai, pastor, mas eu tenho medo. Maldito é aquele que esconde a sua espada do sangue. A nossa luta é contra os demônios. A maldição vai vir sobre mim. E acredite, a maldição ela não vem sobre uma pessoa se não existe uma causa. E até isso é uma causa. Ah, pastor, eu não sei por que eu sofro tanto. Você tem escondido a espada de lutar? Você tem guardado a sua espada da batalha de oração? A Bíblia diz, não deis lugar para o diabo. Sim ou não? Não é para dar lugar para o diabo. Então, se o diabo está tentando entrar, me diz aí, todo dia o diabo tenta entrar na nossa vida, sim ou não? Todo dia ele tenta. Ele está ao nosso derredor, bramando como se fosse um leão, buscando a quem possa tragar. Ele busca uma fresazinha, uma brechazinha, uma oportunidade, todo dia, 24 horas por dia. Então, todo dia ele está ali tentando. Aí a pessoa dá brecha para o diabo, já é uma causa, ele entra e traz maldição. Você já viu quantas maldições existem na Bíblia? Então nós precisamos loucamente tomar posse daquilo que Deus ele quer para nós, diga amém. É por isso que ele diz, nós temos que ser violentos. Temos que usar de força espiritual, temos que usar de violência espiritual, para nós alcançarmos a nossa bênção, diga amém. Aí alguém pode dizer assim, ah, pastor, não concordo com isso não, que quando a gente ora, a gente tem que orar mansamente. Quando a gente ora buscando Deus, comunhão com o Espírito Santo, é outra coisa, sim ou não? A gente busca para adorar, mas tem aquele momento de batalha, irmão. Tem aquele momento de batalha, essa batalha a gente não pode negar, a gente tem que ser raçudo. Em outras palavras, a Bíblia diz que nós devemos ser fervorosos e não sejais vagarosos no cuidado. Tem gente que parece que está morrendo. Ei, pastor, está uma derrota na minha vida, está tudo difícil, pastor, pelo amor de Deus, não aguento mais. A pessoa está vagarosa, a pessoa tem que ser fervorosa, diga glória a Deus. Na hora de orar, ela tem que rasgar a garganta. Quantas sextas-feiras eu já não rasguei minha garganta aqui? Não vou. Ah, eu vou orar mais devagar. Que isso, meu irmão? O diabo está pegando um monte de gente aí fora e a gente vai ficar se poupando a nossa espada. Ah, eu tenho que dormir bem porque amanhã eu vou fazer isso. Está amarrado em nome de Jesus. Nós precisamos puxar a espada e ir para a batalha. Por que qual foi o início do pecado de Saul? Foi ele ter poupado a espada, justamente isso. Deus falou para ele através do profeta Samuel, que era para destruir todos os amalequitas. Mas ele poupou a espada dele de Agag, o rei dos amalequitas, deixou ele vivo. Não vou matar ele não. Sim ou não? Quem conhece a história, quem já lê a Bíblia sabe disso. Aí o Samuel vai lá, repreende ele e disse, não, aí ele não se arrepende e perde o reinado, porque ele poupou a espada dele do sangue. Por que Davi quase perde o reinado dele? Porque poupou a sua espada do sangue. A Bíblia diz que era tempo dos reis saírem para a guerra. Sim ou não? Era momento dos reis ir para a guerra. Mas o que ele preferiu fazer? Ficar em casa, fazendo o quê? Ficou dormindo até mais tarde, sem vergonha. Naquele momento, tá, com todo respeito, naquele momento ele agiu sem vergonhice, né, gente? Estava todo mundo batalhando e ele lá dormindo. Estava lá dormindo, rolando na cama, nos lençóis gostosos. Aí acordava, levantava, tomava uma águazinha. Será se eles estão vencendo a batalha? Gente morrendo lá, e ele na boa. Todo rei saía para guerrear e ele ficava lá, ficou lá. Nesse dia ele foi tentado, ele caiu na tentação. Por que ele caiu na tentação? Porque a maldição chegou até ele. A maldição chegou até ele, preste atenção. A maldição chegou até ele. Não brinca com essas coisas, irmão. Se Deus nos chama para fazer a vontade dele, a gente tem que dizer sim, Deus.
A tentação chega, vem e bagunça com a vida da pessoa. Ah, pastor, fui roubado. Ah, pastor, aconteceu isso na minha casa. Não existe maldição que não venha sem causa. Deus sabe de todas as coisas. E no dia do juízo, aquele que se fez inocente, não sei por que está acontecendo isso, vai saber direitinho por que aconteceu tudo isso. Porque gostou de esconder a espada, era para estar batalhando, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Tudo poderia se resolver na oração, sim ou não? Quem crê no poder da oração? Pelo menos foi o que vocês cantaram aqui. Eu creio no poder, das mãos que se levantam, dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração, ou é só da boca para fora? Não, eu tenho que resolver, eu mesmo tenho que ir lá. Pera lá. A gente tem que batalhar, tem que acreditar na oração. Nós temos que acreditar no poder de Deus, sim ou não? Temos que acreditar no poder de Deus. Tenho coisa importante para fazer, aí vai dormir dentro de casa. Vai ficar dormindo. O rei ficou dormindo, em vez de vir fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus era que ele fosse batalhar. Mas está assim de gente que diz que é de Deus e não faz a obra do Senhor. Maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Se o meu pastor diz, Kennedy, vem para cá, vem me ajudar, ou pelo menos ele fala, preciso de gente, eu tenho que me colocar à disposição. Não, então hoje eu vou dormir até mais tarde. Que isso? Não, hoje eu estou muito cansado. Eu tenho que parar de ser relaxado espiritualmente e ir para a batalha. É dia de oração. Se me convocar para a oração, eu tenho que deixar tudo que eu tenho e eu vou para a batalha espiritual. Então, a batalha espiritual, a gente não pode ficar guardando a nossa espada, não. A tua espada, ela está suja de sangue ou ela está limpinha? Responda para você mesmo. A tua espada, ela está suja de sangue ou ela está bem limpinha, guardadinha? Não, pastor, tem me guardado. A pessoa tem mais chorado do que lutado, sim ou não? Tem mais reclamado do que lutado. Tem mais se escondido do que lutado. Nós precisamos tomar a atitude de batalhar. Nós precisamos tomar essa atitude. Quero ler uma passagem de Números, capítulo 25. Quem está entendendo a palavra? Não quero parecer rude a vocês, mas é isso que a palavra de Deus quer para nós. Números, capítulo 25. Capítulo 25. Diz assim o versículo 1. Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Versículo 2. Essas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Versículo de número 4. Diz o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe aos seus irmãos uma midianita, perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da vida da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão, e foi, pois, o varão israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao varão israelita e à mulher, pela sua barriga. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. E os que morreram daquela praga foram 24.000. Versículo 11. Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote,
desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Viu? Por isso que eu li Efésios, porque o negócio é violento. Por isso que eu li Efésios, porque se a gente não ler Efésios, vai ter gente por aí matando gente. Viu? Um pecador dá uma facada, foi Deus que mandou. Tem gente que é pirado da cabeça. Por isso que eu li Efésios. Pastor, mas eu não sou pirado não. Mas tem gente que, por exemplo, se você for pregar, você sempre já tem que deixar bem claro, porque nem todo mundo é bom da cabeça. Às vezes a pessoa está num momento ruim e ela vai partir para cima do outro, vai querer fazer justiça com a própria mão. Como eu disse para você, naquela época era necessário santificar o povo dessa maneira. Naquela época não existia a graça de Deus que perdoava e levava as pessoas para o céu. Era todo mundo condenado. Não existia remissão original de pecados. Do pecado original não existia, só cobria com o sangue dos bodes, dos carneiros. Então só Jesus conseguiu isso. Então a partir de Jesus não é necessário mais essas coisas. E nem se pode fazer porque se torna pecado. Amém? O negócio é sério, o negócio é pesado. Mas para você ter uma noção de como você não pode guardar a sua espada no sangue. Se você gosta ou não dessa palavra, o problema não é meu. Eu vou obedecer. Eu vou lutar no mundo espiritual. Não vou guardar a minha espada. Não vou cessar. Cansaço não pode me parar. O cansaço não pode te parar. Você tem que estar com a sua espada sempre atento. Você sempre tem que estar preparado para lutar. Você sempre tem que estar preparado para batalhar. E é assim que Deus vai operar. Você vê que Deus ele fala através de Moisés que o Finéias foi o responsável por tirar a ira do meio do povo de Deus. Em outras palavras, ele tirou a maldição. A praga tinha matado mais de 24 mil homens. Eles começaram a se prostituir e o pecado começou a devastar aqueles homens. Começou a matar eles. Eles se prostraram diante de Deus que não conheciam, começaram a fazer loucura. Como que está na tua casa? As pessoas todas elas servem a Deus da maneira que Deus quer? Ou só de fachada? Da tua família, como está dentro da tua casa? Como está no meio da tua família? Todos eles servem? É claro que não. Da nossa família, daqueles que têm o nosso sobrenome, sempre tem um que está precisando de oração. Como que eu vou guardar minha espada? Como que eu vou dizer, não tenho que batalhar? Claro que eu tenho que batalhar. Tem gente que está precisando da tua oração. Quando Abraão ficou sabendo, peraí, quer dizer que o Ló, ele está preso pelos reis que estão lutando contra Sodoma e Gomorra? Peraí, o que ele fez? Ele foi dormir? Como muitos covardes têm feito? Vão dormir? Vão passear? Enquanto a guerra está comendo? Desprezam a obra de Deus? Não. O que ele fez? Ele juntou 318 e falou, vamos batalhar pela nossa família. Sim ou não? Vamos batalhar por aquele que é nosso. E eles foram e venceram. Ele não guardou a sua espada. Ele foi para a batalha. E Deus sempre dá vitória para aquele que não é preguiçoso, para aquele que não é relaxado, para aquele que gosta de batalhar. Que, como diz um amigo, que tem sangue nos olhos, que sente o gosto do sangue na boca. Você já sentiu o gosto de sangue na boca? Eu já senti, já. Quando eu era corredor, acredite que eu corria, eu não tinha essa barriguinha, eu pesava 75 quilos e eu corria 16 quilômetros. Quando eu ia me exercitar, corria 16 quilômetros bem rápido mesmo. Gostava de correr no domingo de manhã, uns 32 quilômetros.
mas quase todo dia era 16. No domingo, para variar, corria 32. Do quartel ia na Ponta Negra e voltava, sem parar. Sabe o que é sentir gosto de sangue na boca? É você dar o máximo de você. É você passar dos seus limites. Eu vou morrer, eu vou cair. E continuar. E continuar, você começa a sentir um gosto esquisito na boca. É claro que não é sangue, mas é um gosto esquisito. Você começa a sentir um gosto, um cheiro estranho. É isso que você está morrendo. É sério, o negócio é muito sério. E eu ia até o fim, não, eu vou até o fim, eu não vou parar. E dava vontade de fazer necessidade tipo número 1, dava vontade de fazer necessidade tipo número 2. E era aquela agonia, e aquele calafrio, e aquele gosto na boca. Mas eu continuava correndo, porque eu tinha que alcançar a minha meta. Eu me cobrava a mim mesmo. Eu precisava mudar. Na batalha espiritual é assim. A Bíblia ela fala: ainda não batalhastes até o sangue, lutando contra o pecado. Ainda não resististes até o sangue, lutando contra o pecado. Tem que ser até o sangue, irmão. Tem que ser até o sangue. Nós não podemos guardar-nos, ficar nos guardando. Não, é que eu estou muito cansado. Não, que eu preciso descansar. Não, que eu preciso disso, aquilo, outro. Nada disso, nós não podemos ficar nos guardando. Nós precisamos lutar, batalhar. Nós precisamos travar a batalha todos os dias, diga glória a Deus. Todos os dias devemos travar essa batalha que nunca acaba. Ela nunca vai acabar. Só vai acabar quando nós morrermos, quando nós formos transferidos para o céu, sim ou não? Quando nós sairmos desse mundo aqui, aí você vai dizer: agora eu vou descansar, diga glória a Deus. Agora eu vou descansar. Enquanto isso, meu irmão e minha irmãzinha, a batalha é sangrenta. A batalha, ela é assim. É todo momento você batalhando. É todo momento você entrando numa batalha, saindo outra. E não precisa ficar, nem tem que ficar reclamando, não. Você tem que, meu Deus, é assim que vai ser, então vai ser assim, desse jeito. Eu vou batalhar até o sangue. É até o sangue, irmão. Não esconda a sua espada, não. Se Deus ele te chama para fazer a vontade dele, largue tudo que você estiver fazendo e atravesse o pecado de um lado para o outro. No mundo espiritual, que a nossa batalha não é contra os pecadores. A nossa batalha não é contra aqueles que estão no pecado. A nossa batalha é contra o pecado. A nossa batalha é contra o diabo. Nossa batalha não é contra o homossexual. Nós não podemos desprezá-los. Nós precisamos amá-los. Mas o pecado que ele comete, nós precisamos entrar em batalha para destruir o pecado. Nós não podemos desprezar o adúltero. Não podemos odiar. Eu odeio o adúltero. Eu odeio quem adultera. Está errado. Sua batalha não é contra ele. Você tem que odiar o adultério, não o adúltero. Hoje o camarada faz coisa errada, ele bebe todo dia ali, não gosta disso não. Você não tem que odiar a pessoa. Você tem que odiar o pecado. Você tem que ter nojo e batalhar até vencer. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Bem forte, glória a Deus. Você, meu amigo do YouTube, tá? Você tem aqui duas opções, tá? O vídeo número 1, o vídeo número 2, e aí você dá um clique e assiste a pregação do ministro Kennedy, e Deus ele vai te abençoar grandiosamente em nome de Jesus Cristo. Não se esquece de se inscrever para receber novos vídeos. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Glória a Deus.